Agora, um aspecto interessante que eu gostaria que o Vitor comentasse aqui com a gente, diz respeito às nossas reservas de alimentos. O Brasil, nos últimos 20 anos, passou a ser um exportador franco de soja. E a soja foi tomando espaço de alimentos importantes para o brasileiro, como, por exemplo, o nosso arroz e o nosso feijão. Tivemos um período de alta do arroz absurdo, subiu o preço do quilo do arroz, foi bater R$ 7, R$ 8. Em alguns locais chegou a R$ 11 o quilo do arroz. Quando a gasolina aumenta, todo mundo fala, e a gente não come nem bebe gasolina. Mas falte o arroz e o feijão na mesa do brasileiro, que a questão é mais séria. Digo isso porque, nos últimos 20 anos, a lavoura vem perdendo espaço para a soja. Arroz e feijão perdem, francamente, espaço para a soja, porque produto commodity, produto de franca exportação, cuja safra do ano que vem já está vendida e a de 2024 já está aí bem encaminhada. Só que com o conflito a questão começa a mudar. E aí, como é que ficam as reservas, principalmente falando de Conab, que há muito tempo vem deixando de fazer reservas desses principais produtos brasileiros, que são fundamentais essas reservas para regular mercado. Ou seja, quando falta arroz, quando falta feijão, vem lá a Conab, como faz o governo com o dólar no momento em que ele está muito alto, injetando a moeda no mercado para trazer ali uma certa segurança. Pois bem, no mercado que se come é desse jeito também. Só que hoje nós temos pouquíssimas reservas para fazer frente a esses dois produtos. Eu estou falando só do arroz e do feijão, mas tem outros que estão faltando nas nossas reservas. Um exemplo disso é o milho, que abastece, por exemplo, o agronegócio de criações. O frango que a gente come depende do milho base da ração e também da soja em uma proporção menor. Gente, isso é muito sério. E com esse conflito vem se agravando, porque hoje o governo, com as reservas que tem a Conab, não consegue fazer frente a uma alta desses dois produtos, por exemplo. Por que isso está acontecendo, Vitor? Não, ao longo dos anos, comportamento de mercado, né? O alto crescimento de poderio produtivo do agro brasileiro, principalmente no setor de soja, vai colocando os produtores rurais numa mesma direção. Busca-se sempre o lucro, como todo e qualquer agente econômico, qualquer empresário está atrás de garantir o seu rendimento ali no final da safra. A gente tem um direcionamento claro de boa parte da produção e do potencial de produção agrícola no Brasil, voltado para a exportação. A gente percebeu isso, inclusive, durante a pandemia. O que aconteceu em momentos nos quais o dólar estava em um período de particular alta, aqueles picos que a gente foi vendo durante 2020 e 2021, priorizava-se a exportação, porque era justamente aquilo que dava um maior retorno financeiro. Tá? E fato é, ao longo do tempo, isso vai gerando readequações. É importante que a gente tenha isso muito claro. Ao longo do tempo, isso vai gerando mudanças nos comportamentos dos produtores rurais. Mudam-se as prioridades, o que, desacompanhado de uma política por parte da Conab de gestão de reservas, pode nos levar a um quadro de desabastecimento. A questão é um desabastecimento não no estágio mais crítico de todos, que é aquela hora em que não tem jeito, preciso usar dessas reservas para manter o meu mercado com os produtos disponíveis. Só que eu não tenho como fazer frente aos aumentos de preço. E nesse momento de reservas baixas, o comportamento provavelmente mais lógico seja o de não fazer a utilização dessas reservas enquanto não se tem muita segurança do que acontece no médio e longo prazo. Vamos supor que nos próximos dias os dois líderes, Rússia e Ucrânia, né, o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky, eles cheguem a um consenso, exatamente. E a gente tenha, na verdade, uma pausa nas hostilidades. Muda completamente o panorama do que vai acontecer, inclusive para fins de abastecimento. A gente vai ver daqui a algumas semanas que esse período mais crítico vai ter ficado para trás, vai ter sido mais um dos pontos mais críticos de variação de preço, e aí bote petróleo nisso, bote os alimentos, bote componentes industriais, bote minerais, parte de metais, tudo que você possa imaginar, porque tudo, direto ou indiretamente, está ligado a essa variação de preço, e a gente volta a algum grau de normalidade comparado a antes do que estava acontecendo. E só lembrando que a gente já está em um pós-pandemia. Então, normalidade é uma palavra muito forte. E eu faço questão de, em cima disso que você está respondendo,
destacar o seguinte, é que mesmo com um cessar-fogo imediato, nesse momento cessar-fogo, temos ali um termo entre os dois países. Mesmo que isso aconteça, os embargos não são retirados imediatamente. Exatamente. E é exatamente por conta disso, dos embargos, que hoje nós temos, por exemplo, o fornecimento de fertilizantes da Rússia suspenso para o Brasil. E aí a gente chega num outro patamar da economia brasileira baseada no agronegócio. É que a nossa agricultura brasileira é uma agricultura de alto desempenho. Uma agricultura de alto desempenho é muito cara. E ao longo do tempo, em vez de o Brasil lançar mão das suas reservas, das suas jazidas naturais, como por exemplo do potássio, mas aqui a gente destaca o nitrogênio e o fósforo, que são fundamentais para o agronegócio de alto desempenho que temos hoje, o Brasil ficou cada vez mais dependente, porque precisava de um grande volume de fertilizantes em um tempo muito curto para dar resposta ao mercado internacional. Hoje a gente está pagando o preço disso, porque há uma instabilidade, principalmente o Brasil não sabe o que fazer para as próximas safras. Se soubesse, por exemplo, a ministra da Agricultura não estaria no Canadá tentando fechar acordos para trazer fertilizante de última hora. Exato. Mas é a história do Brasil, inclusive, nesse ponto, né? Onde é que está o principal problema que a gente tem hoje para a parte de combustíveis, por exemplo? O Brasil é autossuficiente em petróleo. Adianta de alguma coisa se o país não tem capacidade de refino para abastecer o seu mercado e, portanto, tem que vender o petróleo bruto no mercado estrangeiro e importar a gasolina já pronta? Não adianta de absolutamente nada. E de onde vem a nossa atual situação? De anos e anos, inúmeras gestões do governo federal, que aí a gente sabe para onde foi a refinaria Abreu e Lima, a gente sabe no que deu a discussão da refinaria lá em Pasadena, nos Estados Unidos, a gente sabe o que colecionam-se polêmicas e o problema nunca foi efetivamente endereçado, a gente nunca teve uma solução.